Quando a gente fala do 268, o 268 vai trazer o crime de infração de medida sanitária preventiva. O 268, você precisa tomar um certo cuidado quando você analisa esse crime, por uma série de motivos. Esse crime traz uma norma penal em branco. Ou seja, a gente vai precisar saber, em primeiro lugar, aonde está uma determinação do poder público para impedir a doença contagiosa. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter que trazer, a gente está diante aqui de uma norma penal em branco. E aí, Gabriel, muita gente estava dizendo que os prefeitos e o governador não poderiam fazer esse cerceamento do direito de ir e vir. E eu acho que era legal você explicar um pouquinho para eles também. E exatamente isso entra também na própria questão de que a doutrina, essa norma penal em branco seria uma norma penal heterogênea, né? Porque o complemento dela advém de esfera normativa diversa, não vem do judiciário, ela vem do executivo. E aí, grande parte da doutrina critica esse caso da norma penal heterogênea, dizendo que seria ilegal. Porque a gente tem lá, como princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. E somente aquela lei em sentido estrito, a ordinária, a complementar, que seria possível criar ou complementar crimes. Claro que essa não é a posição majoritária, né? Mas está dentro dessa crítica também na questão da ilegalidade dessa norma penal complementadora, né? Sim, com certeza. Existe uma crítica quanto a isso, mas eu sempre costumo brincar, não sei se você lembra até das aulas que eu falava, olha, ela não é inconstitucional. Porque a lei de drogas, ela vai ser uma norma penal em branco heterogênea, ela vai precisar do complemento, e se ela fosse inconstitucional, estaria tudo liberado. Então não é o caso. Uma boa forma da gente conseguir memorizar que isso não é inconstitucional. Exatamente. É claro que o governador e o prefeito eles vão ter poder de polícia para justamente regular essas situações. Então, é perfeitamente cabível esse cerceamento do direito de ir e vir nessa situação que a gente se encontra. Bom, eu moro no Rio Grande do Sul. Até porque no próprio caso do município, a título de exemplo aqui em Araruama, a gente teve um decreto esses dias regulamentando diversas coisas. Privando diversas coisas, quanto mais direito de ir e vir, quanto mais das comerciantes ficarem abertas. E a própria Constituição confere ao município essa possibilidade de que faça essa legislação dentro do seu âmbito municipal. Né? Exatamente. Então, aqui no Recreio, por exemplo, fica passando o carro de bombeiro o tempo todo expulsando você para casa. Então, se a pessoa está andando no calçadão, o carro de bombeiro começa a perturbar a tua vida, mandando você embora para casa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a lei, ela fala de determinação. Então, a gente não pode confundir a determinação com a recomendação. Isso é muito importante. A gente tem hoje como recomendação o isolamento. E a determinação, aqui no Rio de Janeiro, do comércio, de restaurantes, de escolas, isso está em determinação. Da mesma forma, existe uma determinação no que diz respeito à realização de exames por parte daquelas pessoas que suspeitam ter o coronavírus. E você fugir, por exemplo, e não realizar o exame, nesse caso, você vai estar diante do crime do 268. Por quê? Porque você está infringindo uma determinação. A recomendação, Luan, é um aconselhamento. É diferente, tá? Então, isso daí a gente tem que pontuar. Porque não é qualquer situação que vai permitir que a pessoa leve, seja levada, que seja... Uma coisa é o poder de polícia e você tem a possibilidade deles incidirem em multa, deles criarem multa nesse tipo de situação. Mas quanto à norma penal, você vai ter que ter uma infringência à determinação e não à recomendação. São coisas diferentes. Isso causou extrema confusão, porque em um dos decretos, embora ele falasse também de recomendação e logo depois falasse de determinação, embora ele fizesse essa diferenciação, lá no final ele falou que em ambas as situações estariam sujeitas ao 268. E não é o caso. Recomendação é uma coisa, como você bem explicou, e determinação é outra. Só que no próprio decreto ele já no final colocou que ambas as hipóteses ficariam sujeitas às penas de 268. E não é esse o caso aqui. E não é bem isso. Você tem que ter cuidado com isso. Exato. Até porque quando a gente trabalha com
com tipicidade, a gente lembra sempre da adequação típica da tipicidade formal. A nossa conduta tem que se adequar a uma norma prevista. E se a norma fala em determinação, não é recomendação que vai se aplicar àquela norma penal. Aquela conduta não vai se adequar a um crime. É isso. São situações diferentes e o advogado tem que tomar muito cuidado para quando for acompanhar, por exemplo, um cliente, para perceber o quê? O que foi infringido por ele? Foi uma determinação ou foi uma recomendação? Por quê? Para que ele evite a ocorrência dos abusos também. Né? Porque muitas vezes você vai ver que tem muita gente desavisada que vai acabar fazendo, inclusive, prisões ilegais.